Você já parou para pensar que pode participar de operações de financiamento de empresas emergentes e lucrar tão bem quanto as instituições financeiras? Mas, Felipe, tem como fazer isso? Tem. E uma das formas é através de uma modalidade chamada Peer-to-Peer Lending. Nesse podcast, convidei Cadu Guerra, CEO da Alugator, para explicar melhor esse modelo de investimento e apresentar a Alugator Invest, uma plataforma de investimentos peer-to-peer lending direcionada para o financiamento de assinaturas de celulares. Fique atento a mais essa oportunidade e possibilidade para diversificar sua carteira de ativos. O podcast do Investidor Inteligente é apresentado todas as semanas com o propósito de ajudar em seu desenvolvimento financeiro, trazendo informações claras e relevantes, orientações e estratégias valiosas para solucionar seus desafios financeiros, te ajudando a ampliar sua visão sobre dinheiro e refinar seu ponto de vista, de modo que você possa realizar seus sonhos e construir com bases bem firmes seus resultados. Eu sou Felipe Souza, consultor em finanças e terapeuta financeiro, mentor em educação psicofinanceira, especialista em inteligência financeira, o expert em finanças e investimentos do Dicas Curtas. Você me encontra nas diferentes redes sociais através do @FelipeSouzaBR e também no meu canal no YouTube, Felipe Souza. Tenho o propósito ousado de te auxiliar a destravar a sua mentalidade e te ajudar a entender que a prosperidade também é para sua vida, provocando desconstrução, reconstrução e transformação da sua mentalidade, para que você possa aprender a evoluir e se comportar de forma mais sábia e próspera em relação às suas finanças, transformando-se em um investidor ainda mais inteligente. Esse e os outros podcasts do Dicas Curtas são gratuitos. Portanto, você pode acompanhar e assinar agora o Investidor Inteligente nas diferentes plataformas de podcast, seja através do seu dispositivo Apple ou Android, sendo que você também pode encontrar o Investidor Inteligente pelos apps Spotify ou Deezer. Siga agora para não perder nenhuma dica, ficar por dentro com todas as informações e acompanhar todas as semanas os novos episódios, para poder aproveitar bem o seu presente e sempre cuidar do seu futuro. Quer aprender como fazer o seu dinheiro trabalhar para você? Então prepare-se para ficar por dentro das melhores dicas sobre finanças e investimentos. Com você, o Investidor Inteligente, mais um expert do Dicas Curtas. Investidores inteligentes, hoje eu venho apresentar uma oportunidade de investimento diferente no mercado de crédito e tecnologia. Para isso, trouxe como convidado o CEO da Alugator, Cadu Guerra. Seja muito bem-vindo ao podcast do Investidor Inteligente, Cadu. Fala, Felipe, muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês, falando com os demais investidores inteligentes e trazendo um pouquinho, do que a gente está fazendo aqui no mercado de tecnologia e mudando o consumo no mundo, enquanto a gente, em paralelo, leva uma boa oportunidade de investimento para o investidor varejo aqui no Brasil. Então, prazer estar aqui, obrigado pelo convite e estou animado para o papo. Cadu, vamos direto ao assunto que eu achei bem interessante. Como que funciona o investimento da Alugator Invest? Como que é o processo de investimento em celulares? Maravilha, Felipe, show de bola. Acho que ótima pergunta, porque é a pergunta principal, né? Mas, cara, acho que é importante a gente fazer um catch-up primeiro, né? Para quem, caso alguém não conheça a operação da Alugator, acho que é importante a pessoa saber o que a gente faz, porque o Alugator Invest basicamente alimenta a operação da Alugator, né? Então, dentro do guarda-chuva Alugator, nós temos duas estruturas, né? A estrutura pela qual a gente é mais conhecido, que é o nosso serviço de assinatura de celulares, né? E o Alugator Invest, que é a nossa plataforma de investimento que alimenta a operação do nosso serviço de assinatura. Então, a Alugator é uma empresa que nasceu para mudar o consumo no mundo, né? A gente acredita que o consumo de propriedade não faz sentido, né? O consumo de propriedade, ele força a gente a fazer grandes compromissos financeiros com coisas que a gente não vai usar para sempre, que a gente não vai usar muitas vezes durante muito tempo, né? Pensa hoje na lógica de smartphones, por exemplo, né? A gente acabou de acompanhar
há poucos dias o lançamento do iPhone 13 pela Apple. É um celular que o preço dele é bastante elevado, principalmente se você considera padrões de consumo do Brasil, né? Um celular que chega ali na casa de R$15 mil, e é um ativo que no ano que vem ele já não está mais atualizado, né? Ele já não vai ser mais a versão mais recente. Então daqui 2, 3 anos, quem comprou esse celular já vai estar pensando em trocar, né? Ou mesmo precisando de trocar de celular. Além disso, quando você compra um celular, não é só do celular que você precisa, né? Quando você compra um iPhone, por exemplo, você precisa desde coisas mais básicas, como uma película, uma capinha para proteger o celular, até você vai precisar de uma manutenção, você vai precisar de trocar, você vai precisar de ter uma cobertura ali, né? Fazer um seguro para esse ativo, porque esse ativo é caro. E aí, olhando ali para o longo prazo, né? Para coisas assim um pouquinho mais, que estão um pouco mais na frente, até que plano que você vai consumir, que operador que você vai contratar, um pré-pago, esse tipo de coisa, né? Então é um tipo de produto que precisa de vários serviços agregados. E aqui na Alugator a gente nasceu para criar o que a gente chama de futuro do varejo, né? É o que a gente tem feito aqui. A gente acredita que dentro de 10 anos o varejo não vai mais vender propriedade, mas vai vender serviços nos quais você tem um acesso a determinado tipo de bem com toda a camada de serviço agregada para esse bem, né? Então, o que a gente faz aqui? Por um preço muito inferior ao valor de compra do aparelho, você fica um ano com um iPhone 12, iPhone 13, com o celular que você quiser, por exemplo, né, aqui no Alugator, e com os serviços agregados que você precisa para ter uma boa experiência com esse produto. Então, assim, você gasta menos e tem uma experiência mais completa. Aí você troca de celular quando você quiser, você pode trocar de celular todo ano, né? Você pode renovar a sua assinatura e continuando com o mesmo celular. Se você quiser depois pegar um celular mais básico, você pode, em vez de fazer um upgrade, você pode pegar um celular um pouco mais básico, reduzir, né, o valor do seu plano de assinatura. Então, hoje é o que nós fazemos, né? Hoje nós temos operação em mais de 700 cidades no Brasil, né, atendendo a milhares de assinantes, né, no nosso país. Nós somos hoje o maior serviço de assinatura de celulares do Brasil e também o segundo maior serviço de assinatura de eletrônicos do mundo, né? A nossa operação hoje ela fica atrás apenas da operação da Grover, lá da Alemanha. Então, assim, temos dentro da nossa visão, né, dentro dos nossos planos, a gente vai lançar ainda assinaturas de vários outros tipos de aparelhos, porque o que a gente quer é justamente mudar o consumo no mundo. Bom, é uma operação que ela demanda muito capital, naturalmente, né? E, cara, é uma operação que também tem números muito bem fechados, então acompanha meu raciocínio. A gente percebeu que, cara, a gente tem muito bem controlado o valor que a gente compra esses aparelhos, né? Que a gente compra eles em atacado, com desconto, em grandes lotes. A gente assina esses aparelhos por um valor que naturalmente a gente controla, é o preço das assinaturas, né? E a gente controla quanto tempo esses aparelhos ficam na rua dando este retorno, né? Este retorno gera números, além de números bons, ele gera uma margem boa, né? A gente tem margens bem confortáveis nessa operação. Então o que a gente percebeu? Cara, dá para nascer um produto financeiro a partir disso aí, né? Da mesma forma que um dia alguém pensou em levantar um fundo imobiliário para poder fazer investimento em vários empreendimentos, né? A gente enxergou a mesma coisa aqui e criou o Alugator Invest. No Alugator Invest, os nossos investidores investem diretamente em financiar essa operação. Então, como funciona? Né? Basicamente, a gente vende essas assinaturas. Uma vez que essas assinaturas foram vendidas, a gente vai ter uma demanda de compra, né? Todos os usuários, eles são... a gente faz uma análise de risco desses usuários, né? A gente tem aqui o nosso próprio sistema de análise de risco que vai precificar o risco de cada assinatura e dizer qual consumidor pode assinar e qual não pode. Né? E o usuário, sendo aprovado a análise de risco, ele vai para uma remessa de compra, né? E aí a gente vai fazer a compra dessa remessa para mandar o celular direto para casa do consumidor novo, dentro da nossa caixinha, com aquela experiência super massa de unboxing, né? Então, como funciona, onde é que entra o investidor nisso aí, né? Uma vez que essas assinaturas foram montadas, a gente tem essa demanda de compra, os investidores entram financiando essa demanda de compra, né? E aí,
Em contrapartida, a gente dá um rendimento pré-fixado para esse investidor, é uma operação de crédito, né? Então, o investidor consegue ter taxas que estão hoje muito acima do padrão de mercado, né? Hoje a gente consegue chegar em taxas de 14% ao ano, às vezes 15% ao ano, depende muito do lote de produtos, né, que a gente está comprando. Claro, cada produto tem ali o seu perfil econômico, a sua rentabilidade, o seu pricing, a sua duration, né? E a partir disso a gente emite um título, né, de crédito no qual esse investidor tem um retorno pré-fixado, né, e aonde o próprio ativo entra como garantia, né? Então não é um investimento que é num padrão de risco, por exemplo, como se você estivesse investindo na participação societária de uma startup, de uma empresa como a Alugator, né, que é um investimento que você vai pegar esse dinheiro, você vai contratar pessoas, você vai investir em marketing, você vai investir em vendas, você vai investir em tecnologia, e pode ser que não dê certo, né? São investimentos um pouco mais difíceis de precificar o retorno, não é à toa que chama capital de risco, né? No nosso caso, o investimento é na aquisição de um ativo e esse ativo é rentabilizado por meio da assinatura da locação, né? Com esta rentabilidade dos ativos, com o pagamento dessas assinaturas, a gente paga os juros para o investidor, que consegue multiplicar o capital dele de uma forma previsível e tendo ali a segurança de ter uma garantia real, né, que é um aparelho que tem extrema liquidez, é o celular mais desejado do mundo, o iPhone. Então, esse é um resumo geral de como funciona não só a operação de toda a Alugator, mas o interesse do nosso investidor aí, né, o Alugator Invest. Inclusive, Cadu, a gente já começou a conversar sobre ativos reais, que é o aparelho, por exemplo, o iPhone. E por que os investidores devem inserir em suas carteiras um investimento nessa modalidade? Cara, o que eu gosto do ativo real é que o que eu enxergo, pelo menos eu vou até pedir uma licença técnica aí, né, para eu falar assim, da minha visão como investidor, né, e não tecnicamente. Uma dor que eu sentia muito como investidor é que na minha carteira eu sempre tento equilibrar assim, entendendo que ativo que eu estou botando na minha carteira e qual que é a função desse ativo, né? Então, por exemplo, eu sempre falo isso, cara, se você pega o Messi é ótimo para jogar no ataque, mas não é legal você colocar o Messi no gol, né? Não é legal você colocar o Messi na defesa. Então, da mesma forma que eu não compro um CDB com liquidez diária, né, esperando que ele me dê muita rentabilidade, eu também não compro ações esperando proteger capital, né? Então, cada ativo ali na minha carteira ele cumpre um papel. E eu sentia falta de ativos nos quais eu pudesse proteger o meu capital, mas ter um bom retorno, né? Então, assim, algo que não fosse um retorno estrondoso, né? Que eu realmente vou obter correndo riscos maiores, mas que também não fosse aquela coisa ali de, CDI, né? E é aí que eu acho que o ativo real entra, porque eu acho que o ativo real, eu acho que a maior beleza do ativo real, né, que eu acho que é onde as fintechs aqui no Brasil mais estão atuando, é que a gente corta o intermediário, né? Você pensa na operação, por exemplo, de outras fintechs, sei lá, numa fintech que empresta para o setor imobiliário, que empresta para outros negócios, esse tipo de coisa, você, investidor, consegue fazer o que o banco estaria fazendo, né? O banco vai pegar o seu dinheiro que você vai emprestar para o banco, que você vai colocar lá no CDB, por exemplo, ele vai emprestar esse dinheiro e aí o banco vai ter um lucro altíssimo com isso, porque ele vai praticar as taxas que ele pratica normalmente, só que o retorno que o banco vai entregar para você é muito baixo. No ativo real isso não existe, né? No ativo real você está trabalhando diretamente com a Alugator, por exemplo. Então, como não tem um intermediador, você consegue ter a mesma segurança, por exemplo, que o banco teria emprestando para a gente, porque você está trabalhando com as mesmas garantias, com a mesma estrutura, com a mesma operação, né? Você está financiando a mesmíssima operação que os grandes investidores institucionais que investem na gente estão financiando, e você consegue ter uma rentabilidade maior, né? Já que aqui não há um intermediador. Então, por exemplo, você falar em 14% ao ano, 15% ao ano pré-fixado, né? Isso é um tipo de retorno em operação de crédito que só investidores profissionais têm acesso no Brasil hoje, né? Fora dos ativos reais, você só vai ter isso em cota
de FDIC, em algumas debêntures um pouco mais arriscadas, mas assim, é o tipo de investimento que ele vai estar na mão ou de investidores extremamente qualificados, né, com patrimônio muito alto, ou de investidores profissionais, né, gestores de FDIC, de fundos de crédito, e assim, investidores nessa categoria. Então, eu acredito que essa é a principal vantagem para o investidor. Assim, você está tendo acesso a títulos que te ajudam a diversificar a sua carteira, tendo um retorno que ele, frente ao mercado, é um retorno superior, com boas garantias que te permitem ter previsibilidade e segurança. Você não fica naquela coisa de, cara, eu vou balancear minha carteira somente com ações, fundos imobiliários e CDI, né, que hoje é o que o investidor varejo tem acesso no Brasil, a grosso modo, né, por assim dizer, porque são pouquíssimas pessoas que investem, sei lá, em debenture, CRI, CRA, esse tipo de operação, né? O crédito ainda é um mercado muito pouco explorado pelo investidor varejo no Brasil. Cadu, esse é um tipo de investimento que tem o modelo peer-to-peer lending. O que é isso e como ele é aplicado na prática na Alligator Invest? Tá, beleza. Cara, o peer-to-peer lending, basicamente peer-to-peer, né? É um peer emprestando para o outro, basicamente, né? Isso que lending, né, do inglês significa empréstimo, né? Então o peer-to-peer é um peer emprestando para outro. Então o peer-to-peer é esse modelo onde na prática você corta o intermediador, né? É o investidor emprestar direto para a empresa e não o investidor emprestar para o banco que vai emprestar para a empresa, e aí nesse meio ali você tendo um intermediador, a margem dessa operação morre no intermediador. Então, como que isso acontece no Alligator Invest? Basicamente, no Alligator Invest você está emprestando diretamente, né, para a Alligator, para que a Alligator financie a compra desse celular. Então, você está financiando diretamente a compra do celular, né? Na prática, é como se esse investidor estivesse comprando os celulares que são assinados pela Alligator e tendo parte da receita da Alligator como remuneração por estar financiando esses celulares, né? Então, a Alligator vai assinar esses celulares para os consumidores, essas assinaturas vão gerar receita, essa receita é dividida com os investidores, e como o investidor emprestou diretamente para a estrutura da Alligator, né, ele consegue ter acesso a uma taxa maior, justamente porque aqui não há um intermediador. Então, esse é o conceito de peer-to-peer lending. Inclusive, esse termo peer-to-peer vem do mercado de tecnologia, que significa par a par. No nosso caso, uma ponta emprestando para outra, um investidor, pessoa física, por exemplo, emprestando para uma empresa diretamente. Inclusive, quais os riscos e garantias que o investidor tem ao optar por uma aplicação em investimentos alternativos como na Alligator Invest? Maravilha, isso é muito legal. Cara, quando a gente está falando de investimentos alternativos eles naturalmente são tidos como um grau de risco maior, né? Recomendados para investidores que, assim, que dentro do seu teste de perfil se entendam como investidores de perfil arrojado ou moderado, né? Assim, dificilmente um investidor conservador vai estar confortável com os investimentos alternativos. Que é o principal ponto aqui, né? O investidor conservador, ele vai olhar para títulos de crédito que eles têm bastante segurança, né, e prêmios de risco menores. É aquele investidor que ele tem aversão à perda, ele quer conservar o capital, né? Aqui é o investidor, quando a gente está falando do investidor arrojado, do investidor do investimento alternativo, é um investidor que tolera um risco um pouco maior para obter um prêmio de risco, né, uma rentabilidade maior também, né? Então é fundamental que em qualquer investimento que você vai fazer exista um bom equilíbrio, né, entre o que é prêmio de risco e o que é risco que você está correndo. Nos investimentos alternativos, geralmente você está investindo em empresas que têm estruturas um pouco menores, né? Quando você pega uma debênture da Localiza, por exemplo, ou coloca seu dinheiro num CDB do Itaú, a gente está falando de um banco muito grande, com muita receita, com muito caixa, uma operação muito segura, né? A Localiza, a mesma coisa, né? Os títulos de crédito da Localiza, todos têm rating AAA, né? Pelas maiores agências de rating do planeta, né? Então, são títulos muito seguros, né? No caso do Alligator Invest, a Alligator é uma startup, é uma empresa emergente, né? Outras empresas que captam
nessa modalidade também são empresas emergentes, né? E você vai financiar ali uma safra de assinaturas que ela vai para a rua, né? Vai ser assinada. Então, assim, é um investimento que o perfil de risco é um pouco mais. Quais são esses riscos? Então, primeiramente, o risco de vacância, né? O risco do celular não ser alugado. Se ele não for alugado, ele não vai gerar receita. Como que a gente combate esse risco aqui? A gente só capta para assinaturas que já foram compradas, né? Então, primeiro a gente, que já foram pagas, o usuário já contratou o serviço de assinatura. Então, a gente elimina esse risco porque primeiro o usuário se compromete com a assinatura e só depois a gente abre a vaga de financiar essa assinatura para o investidor, né? Então, não tem risco do investidor financiar um celular que vai ser comprado e vai ficar parado, né? O segundo risco, o risco de acontecer algo com o celular, né? Então, aqui a gente tem, por exemplo, o risco de o celular quebrar, o risco de o celular da pessoa ser roubada, esse tipo de coisa. E aqui nós temos um pool de sinistralidade, né? Parte da receita das nossas assinaturas vai para um pool, né, que cobre todo tipo de dano. E aí, hoje, a nossa cobertura, né, ela mesmo no cenário de maior estresse, ela cobre 3 vezes o valor superior ao que a gente teria que desembolsar para cobrir todos esses danos, né? O risco de fraude também é o terceiro risco que a gente tem nessa operação e basicamente aqui a gente tem uma análise de risco muito forte, né? Assim, a gente tem hoje um dos sistemas de análise de risco para o modelo de assinatura de eletrônicos mais desenvolvidos do planeta, né? Então, porque assim, a gente cruza diversos fatores relacionados desde o risco identificado na operação, né, o risco identificado pelo gateway de pagamento, fatores de comportamento de compra, riscos atrelados à região onde aquela pessoa mora, né, IDH, taxa de criminalidade da região, todos esses riscos, combina tudo isso, né, e com isso a gente chega numa avaliação de risco final que tem uma assertividade muito grande, né. Para você ter ideia, hoje a gente tem uma taxa de perda de somente 1% da nossa carteira, o que, assim, se você comparar com qualquer outra operação onde você está dando uma espécie de crédito para o consumidor, é uma taxa muito baixa, né? E a gente consegue taxa de recuperação dos aparelhos atrasados muito boa também, né? Hoje, 8% das nossas transações só que atrasam e só 1% que a gente perde, então a gente recupera a grande maioria, né? Então, basicamente, assim, esse é um panorama geral dos riscos que a gente corre nessa operação, os riscos que estão ligados ao investidor, né? Sendo o último o risco de inadimplência, né? Hoje, como a nossa estrutura de cobrança é anual, é um risco que é mais controlado, porque o nosso usuário paga 1 ano de contrato antecipadamente, então não há risco de ele ficar inadimplente ao longo do contrato, né? E nas assinaturas com pagamento mensal, né, que nós estamos lançando agora e vamos esticar bastante aí na nossa carteira, vamos ter muitas assinaturas assim, porque é o que deixa o modelo mais acessível, né? A gente tem também um mecanismo muito forte, tão forte quanto o de análise de risco de sinistro, para análise de risco de crédito, né? E aí a gente consegue ter uma performance confortável nessa carteira para comportar este risco. Muito bacana o modelo da Alugator Invest, revolucionando o mercado de como as pessoas podem consumir os bens, mas de uma maneira completamente diferente do que a gente encontra por aí. Cadu, muito obrigado pela sua participação no podcast do Investidor Inteligente, trazendo essa novidade e mostrando uma nova oportunidade para o investidor estar diversificando na sua carteira. Bom, pessoal, então para quem se interessou, né, para quem quer fazer parte dessa jornada e mudar o consumo no mundo junto com a gente e de quebra, né, ainda ter retornos muito acima da média do mercado com previsibilidade e com garantias reais, né? Eu convido vocês a acessar o nosso site alugatorinvest.com, né? Alugator é com 2 L's, ALLUGATOR, e invest, né, é com T mudo, né? Invest. Então, alugatorinvest.com, e o nosso Instagram é aluinvest, né, para você acompanhar o conteúdo. Nosso time de marketing faz um trabalho muito massa de conteúdo, assim, de realmente criar conteúdos que são úteis para o seu dia a dia, que você vai realmente aprender alguma coisa nova todos os dias. Então, é um trabalho muito massa, né? Nosso Instagram é Alugator Oficial, e você que também quer
consumir melhor, né? Assinar um celular, ter um celular por assinatura, né? E não ter mais que preocupar com, pô, e se meu celular quebrar? Nossa, como é que eu vou trocar de celular? Nossa, o celular tá tão caro. Acesse o alugator.com, né? E venha fazer parte dessa jornada que está mudando o consumo no mundo. É isso aí, gente. Eu vejo vocês aqui do outro lado. Você sabia que o podcast do Investidor Inteligente também pode ser um pouco seu? Acesse a transcrição no blog do Dicas Curtas caso queira deixar algum comentário para esse episódio. E você também pode participar mais fazendo a mesma coisa encontrando a postagem no perfil do Dicas Curtas, tanto no Instagram, siga @Dicas Curtas, quanto na fanpage do Investidor Inteligente no Facebook. Aproveita para seguir o perfil, curtir a página e as postagens, marcar seus amigos e compartilhar com eles o que você está aprendendo aqui. Participe comigo através das minhas redes sociais. Basta buscar o perfil @FelipeSouzaBR e também no YouTube no meu canal Felipe Souza. Será uma honra ter contato mais próximo com você. Todos os links estão na transcrição no blog e na descrição dos episódios. Cuide bem da sua saúde, da sua família, de seus relacionamentos e de suas finanças. Que Deus possa te abençoar imensamente. Aqui é Felipe Souza e esse é o podcast do Investidor Inteligente. Dicas curtas, dicas rápidas e fáceis de consumir.